A Daniela falou aqui da ofensa máxima, que é a tentativa de anexar, falou em anexar o Canadá, ofendeu o México, ofendeu os países europeus com quem eles têm uma aliança histórica. Então, ao contrário, os Estados Unidos, o presidente Trump tem feito uma desordem na ordem internacional, né? Na parte do comércio, destruindo todo o arcabouço do sistema multilateral de comércio. Tudo é muito ruim o resultado do governo Trump até agora. Ele não merece nenhuma moção de louvor. E aí acontece exatamente um pouco antes do anúncio dessas tarifas. Então, eles, além disso, fizeram a moção na hora muito errada. E essa contradição entre as várias versões mostram que eles estão tateando no escuro para saber como reagir diante desse tiro que foi exatamente contra eles, politicamente contra eles, economicamente contra o Brasil. Deixa eu só fazer aqui antes de jogar a bola para a Marina, haveria uma reunião na residência oficial do Senado hoje às 9h30 da manhã, de líderes. Uma reunião às 9h30 da manhã foi chamada, né? 10/7/2025, às 9h30 da manhã, haverá reunião presencial na residência oficial. A reunião foi cancelada, sem justificativa maior. A Davi Alcolumbre havia chamado formalmente. Eles perguntam, vou fazer uma reunião primeiro. Talvez o silêncio diga muito sobre o nosso Congresso, mas eu queria, antes de passar a bola, né, lembrar que, assim, hoje eu estava falando com um congressista, e ele me disse o seguinte, que a fração que ganhou a questão do imposto, da reforma tributária, pegou o Congresso no contrapé. Eu falei, mas é porque vocês, parlamentares, falam muito da imagem do Supremo, falam muito da imagem do governo, e parece que nunca param para olhar a parte da pesquisa que fala sobre a imagem do Congresso. E nas últimas, que é horrorosa, né? E nas últimas 2 semanas, o Congresso parece que resolveu fazer o final da novela e dar uma banana, assim. Aumentou o número de deputados numa votação papum, 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 exibiu ali uma espécie de descolamento da realidade, com um monte deles voando para fazer parte de um congresso jurídico, né, às custas do legislativo, porque eu entendo que você participar mais do que, né, justo. Agora, as custas do meu bolso, não sei, né? Fez tudo isso e viu o balde d'água cair na cabeça com a reação das redes sociais, muito centrada no Hugo Mota e no Davi Alcolumbre. Agora, precisa sopesar bem o que vai fazer diante disso. Marina. É por isso também, Dani, Miriam e Valdo, que eles estão correndo para fazer a leitura daquela proposta que trata da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, porque é uma bondade que se vai entregar, né? O Congresso tentando melhorar um pouco a imagem e entregar um pacote de bondade. Então a leitura vai ser feita hoje, votação não, mas isso é uma movimentação do Congresso para dizer que está participando do debate, que se preocupa, enfim, em fazer as coisas que devem ser feitas, e fica esse vácuo, né? Enquanto o presidente da Câmara não fala nada, consulta os líderes para ver o que eles vão, em conjunto, falar sobre essa situação. Vai ser difícil achar uma posição única ali dentro do Congresso, porque afinal isso virou arma política, né, Val? O governo falando uma coisa, a oposição falando outra, e um tentando jogar no colo do outro a culpa por essa tarifa de 50% que Trump está ameaçando o Brasil a partir de agosto. Marina, eu acho o seguinte, você pode gostar do Lula, pode não gostar do Lula, você pode gostar do Bolsonaro, pode não gostar do Bolsonaro. O que você não pode gostar é de uma medida que prejudica o Brasil, né? E de uma medida que tende a interferir no funcionamento do nosso judiciário. Não adianta você criticar hoje algo que no passado você defendeu. Então, é totalmente equivocado esse posicionamento. O fato é que os dois lados agora vão fazer o seu discurso. O governo Lula tem a carta como evidência, né? Porque a própria carta de Trump, na sua abertura, trata de Bolsonaro, né? Uma defesa do ex-presidente. Depois fica reclamando de medidas adotadas pelo nosso judiciário contra a Big Tech. Um dos autos, que é a questão do X, vamos lembrar que o
admitiu que estava errado, pagou suas multas e voltou a funcionar. Simples assim. Tem que seguir a lei brasileira. A Rumble está suspensa nesse momento porque não está seguindo a lei brasileira. Aqui no Brasil, a Rumble tem que seguir a lei brasileira. Lá nos Estados Unidos, ela segue a lei americana. E parece que Trump quer fazer com que a lei americana entre em vigor também no Brasil. E fique valendo também no Brasil. Não é assim, né? Então, o governo Lula tem a carta como um instrumento mais forte para dizer que Trump está tomando uma decisão política, e está, né? É fato, a gente viu aí o Paul Krugman, né? Economista respeitado nos Estados Unidos, dizendo ali, colocando adjetivos negativíssimos para Trump ali no seu artigo. Então, realmente é uma resposta política, né? Ligada a Bolsonaro e ligada à questão que Lula está muito próximo ali do BRICS, tem que estar, foi fundador, né? E qual o problema de um país ter relacionamentos com a China, sendo que os Estados Unidos também têm relacionamentos com a China? Isso é um argumento furado do bolsonarismo. Por outro lado, eu acabei de falar agora com Altineu Cortes, deputado que é vice-presidente da Câmara, um dos principais líderes do PL, e perguntei, o discurso de vocês não está errado? Ele disse, não, nós vamos continuar com o nosso discurso, acreditamos que ele está correto. O presidente Lula tomou várias atitudes de forma contrária aos interesses dos Estados Unidos, teve um posicionamento pró-Irã, teve declarações contra Donald Trump, ou seja, não estabeleceu ali uma linha de bom relacionamento com Donald Trump, pelo contrário, não só o presidente brasileiro, mas como sua equipe estariam atacando Donald Trump. E assim, então, o que eles esperavam receber de volta? Bom, eu acho que você não pode tomar uma decisão desse tamanho por conta de questões políticas. Questões comerciais você responde na área comercial, não com as questões políticas. Quando Donald Trump faz isso, ele extrapola essa linha. Ele mostra que quer ser, como está sendo dito dentro do Palácio Planalto hoje, um candidato a imperador do mundo. Ele quer mandar em todos o mundo, quer ditar todas as regras. Lula hoje pela manhã disse o seguinte, olha, nós não vamos recuar, nós não vamos ceder, nós temos que defender a nossa soberania do Brasil, do governo brasileiro, do judiciário brasileiro. Isso não está em negociação, isso em nenhum momento estará em negociação. Agora, a questão comercial, sim, estará em negociação. Temos até dia 1º de agosto para negociar e vamos levar esse tempo analisando o que vamos fazer. Achamos que esse é o recado que temos que passar e com aquela nota divulgada ontem. Então, vai ser uma reação, vai ser um lado falando algo, o outro lado falando algo, e aí nós vamos ver primeiro as próximas pesquisas que vão apontar qual o lado que está mais certo para a avaliação da população, né? Porque eu acho que o que Trump fez, você não pode tomar uma medida comercial